Tava louca pra gravar esse vídeo porque eu acho que ele dá uma mexida, sabe, boa na gente. Bom, vamos lá, sem delongas, eu vou falar aqui sobre verdades difíceis de engolir, verdades duras de engolir. E são verdades que a gente cresce muitas vezes acreditando piamente, mas que ao longo dos anos, com o amadurecimento, com a vivência, com os tapas na cara que a vida vai dando na gente, a gente vai vendo que não é bem assim. Que essas verdades, na verdade, não são verdades e que elas precisam ser revistas, ressignificadas, senão a gente sofre muito. A primeira grande verdade, e que eu já escolhi ela para ser a primeira, é a seguinte: família não é sinônimo de confiança. Família não é perfeita. Família não é feita de amigos. Cara, isso eu fui aprendendo com o tempo, mas não porque a minha família fosse ruim. Pelo contrário, eu não tenho muito do que reclamar da minha família. Na verdade, eu fui percebendo isso com os meus amigos, que são excelentes amigos, são muito melhores do que os meus familiares, né? Do que a família em si. Então, e outra, eu fui vendo que essa verdade não é tão verdade na experiência de outras pessoas, na experiência de pacientes, na experiência de outros amigos, porque a gente tem aquela ideia de que, ah, não, cara, minha família é família, eles estão ali, não vai ter traição, não vai ter ninguém tramando contra mim, não vai ter ninguém desejando meu mal. Por quê? Porque é família. Só que, cara, não é isso, não é bem assim. A família não é sinônimo de fidelidade, não é sinônimo de amor. E muitas vezes as maiores traições que a gente recebe vêm desse lado da família. Repito, eu não tenho nada a reclamar da minha família, nunca ninguém me traiu, até porque minha família é tão pequena, gente. Meu pai e minha mãe já faleceram, eu só tenho a minha irmã, que mora em São Paulo, nem mora aqui comigo, e a gente se dá super bem, a gente se conversa sempre, mas as outras pessoas são parentes, né? Eu não considero família, que são as minhas tias, as irmãs do meu pai que moram no Rio, que são os amores, quando eu mais precisei delas, que foi para me ajudar a cuidar, ajudar eu e minha irmã a cuidar dos meus pais, elas estiveram presentes, cuidaram do irmão, nos ajudaram nessa tarefa tão difícil. Tenho minhas primas que eu amo, toda vez que eu vou ao Rio, elas me convidam para estar na casa delas. Então, assim, de fato, eu não tenho que reclamar da minha família, mas eu vendo tantas outras coisas nas outras famílias por aí, eu vejo que, de fato, não dá para dizer que família é sinônimo de confiança, que família não é sinônimo de que eles estarão sempre ao teu lado. Então, fica ligado aí, já desmistifica isso, porque você sofre cada vez menos se você tiver isso na sua mente, que família não é sinônimo de confiança, de acolhimento, de amor e de amizade. Segunda verdade dura de engolir: nem sempre o seu melhor vai ser suficiente pro outro. Às vezes, você vai estar ali fazendo o seu melhor e o outro vai achar que não é o melhor pra ele, que não é o suficiente pra ele, e ele vai te cobrar ou ele vai simplesmente ir embora. Então deixe ir, sabe? Porque às vezes você vai estar ali se rasgando, se matando pra dar o seu melhor, o seu amor, o seu carinho, fazer de tudo pela pessoa, e a outra pessoa não vai estar reconhecendo, ou vai estar exigindo mais, ou vai estar querendo mais. E isso não é sinal de que você é incapaz, não é sinal de que você não é boa, não é sinal que você não é suficiente. Pra ele sim, pra essa pessoa talvez você não seja. Então, mas o que isso quer dizer? Quando você tá ali se matando, se doando, fazendo o seu melhor e pro outro ainda não é o suficiente. É sinal que essa não é a sua pessoa. Que essa não é a pessoa ideal para estar com você, caminhando com você. Seja ela amizade, seja ela seja ela parceiro romântico, seja ela de trabalho. Essas não são as suas pessoas. Então você não fique se martirizando. Só entenda: olha, essa não é a minha pessoa. Porque às vezes você fica naquela relação, seja de amizade ou de amor, eu gosto muito mais de falar de questão de amor, de relacionamento. Às vezes você fica num relacionamento se desgastando, dando ali o seu melhor e esperando reconhecimento, esperando validação, esperando um amor, esperando reciprocidade, e a reciprocidade não vem, o amor não vem, o retorno não vem. Não que nós devamos fazer pensando nisso, não é isso. Mas é que quando você dá o seu melhor, você espera pelo menos: nossa, amor, que lindo que você fez, obrigada. E às vezes não é isso que vem. Às vezes vem: nossa, você fez isso? Mas podia ser melhor, hein? Nossa, mas é que aquele outro jeito, se você fizer, vai ficar bem melhor. Olha, você fez isso, não vai ficar até legal, mas, cara, se você fizesse de outro jeito, seria bem interessante. E aquilo mata a gente. Porque a gente tá ali se rasgando, fazendo o nosso melhor, e o outro não vê, não reconhece. Isso só me diz
que essa não é a sua pessoa. Porque quando for a tua pessoa, ou quando for o teu trabalho, quando for o emprego certo, quando for a pessoa certa, quando for a companhia certa, tudo que você fizer, o melhor que você fizer, a pessoa vai falar, caramba, ficou lindo, poxa, obrigada. Era justamente isso que eu tava precisando, era isso que eu queria, era isso que tava assim na minha cabeça e você reproduziu. Entende? Então, às vezes, você fica dando murro em ponta de faca, dando o teu melhor, e ainda não vai ser o suficiente pra outra pessoa. Troca de pessoa. Nossa, Luke, estranho isso que você tá falando, né? Mas é o que é. Não tem muito o que falar. Mas existem bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que você não vai achar uma que olhe pra você e fale, caramba, isso que você fez é maravilhoso pra mim. Nossa, eu amei isso que você fez. Realmente, pra mim, fez toda a diferença. Entendeu? Porque às vezes, eu tô falando isso pra vocês de quem já esteve num lugar onde já fez de tudo, se doou e não foi o suficiente. E aí isso machuca, isso vai minando as forças da gente. Isso vai tirando a alegria da gente. Isso vai tirando a força vital que a gente tem. E a gente tá aqui nesse planeta com muito pouco tempo de vida. Muito pouco tempo, sabe? Porra, se a pessoa viveu 80 anos sã, é muito, parabéns pra ela. Então, cara, 80 anos é muito pouquinho tempo pra você se desgastar tentando ser o seu melhor e a pessoa não reconhecer e não te dar o retorno e sugar a tua energia. Então acorda, já pula, chama o próximo, entendeu? Faça o melhor que seja bom pra você e tá bom, é o suficiente. Isso é o que eu acho, isso é o que eu penso. Pelo menos é assim que eu ando levando a minha vida ultimamente, seja em amizades, amigos, empregos e amores. Eu faço o meu melhor. Se a pessoa não vê, ó, vai lá, tchau, senta lá, Cláudia. A sua verdade e a sua opinião é só sua, cara. Assim como a verdade do outro, a opinião do outro é só dele, tá tudo bem. Às vezes a gente passa uma vida tentando provar pro parceiro, pro amigo, pras pessoas ou nas redes sociais que a tua verdade é a verdade, que a tua forma de viver é a melhor, que o que você acredita é o mais interessante, sabe? E isso gera um desgaste, um transtorno tão grande, porque quando você entender isso que eu falei, que a tua verdade é só a tua verdade, só precisa ser a tua verdade, isso dá um alívio. Tipo, você não precisa ficar provando pra ninguém que o que você crê é verdade, que o que você acha é o certo, sabe? Evita desgaste. E a opinião do outro, o que o outro pensa é só do outro. Aí, caramba, isso tira, é outra verdade, sabe? Que é dura de engolir, mas que é a verdade, tipo assim, que o que o outro pensa não vai fazer tanta diferença na sua vida, entendeu? Que o que o outro pensa não é tão importante pra você, não vai mudar. Então, no fundo, no final das contas, vale o que você é, o que você pensa. E se você estiver bem com isso mesmo, com você mesmo, com a tua forma de pensar, tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Então, assim, para de tentar provar pro outro, porque a tua verdade, o teu pensamento, a tua opinião é só sua. Você não precisa provar ela pra ninguém, não tem para de tentar convencer as pessoas. Sabe, gente, teve uma época, eu já fui cristã, né? Já fui cristã evangélica. E foram anos carregando um peso gigantesco nas minhas costas de tentar converter pessoas. E na minha cabeça eu tinha que ser perfeita. Na minha cabeça eu tinha que dar o testemunho, eu não podia fazer nada errado, eu tinha que ter uma postura inquestionável, impecável, porque a conversão do outro, a salvação, ir para o céu da outra pessoa dependia da minha conduta. Isso era um peso que eu carregava muito grande, porque eu não podia falar o que eu pensava de fato, eu não podia ser desagradável, eu não podia botar limites, porque senão o outro podia ir pro inferno e a culpa era minha. Então eu teria que ser irrepreensível, impecável, boa, perfeita, e outra, tentar convencer o outro o tempo todo. Só que essa era uma verdade muito errada que eu acreditava, e era uma verdade só pra mim. Então, quando caiu a ficha de que eu não tenho que ser exemplo pra ninguém, eu não tenho que convencer ninguém de nada, eu não tenho que fazer nada pra ninguém, porque a salvação do outro, se existe salvação, é cada um por si e Deus por todos nós. Então, cada um tá no seu quadrado, e se a pessoa, hipoteticamente, né, for pro inferno, é problema inteiramente dela, porque a salvação é individual. Não que acredite nisso hoje, né? Enfim, não tá aqui, minhas crenças não estão em cash, mas é o seguinte, eu entendi que eu não tenho que ser exemplo pra você. O que você pensa de mim é sua opinião, não é minha opinião, e não vai mudar em nada a minha vida, tá entendendo? O que você pensa sobre mim, o que você acha a meu respeito, não vai mudar a minha vida, então tá tudo bem.
Fica pra você a sua opinião sobre mim, a meu respeito. Só manifeste quando eu perguntar, quando eu pedir. Fora isso, não importa pra mim. Não vai mudar a minha rotina, não vai mudar meu dia. E quando isso caiu a ficha, eu, caraca, que alívio. Eu posso simplesmente ser eu posso só ser eu mesmo. Eu não tenho obrigação de te convencer e a tua salvação de vida não depende de mim. Ah, então por que você grava vídeos? Pra convencer quem? Não é pra convencer nada de ninguém. É somente pra poder dar a minha opinião. Que às vezes eu posso achar um grupo de pessoas que concordem com as minhas opiniões e que achem que é benéfico a forma como eu vivo e queira simplesmente abraçar essa ideia e tá tudo bem. Mas se você não quiser abraçar também tá tudo bem. E outra, esse meio de comunicação que eu uso, não só aqui, mas no Instagram, eu fico muito livre, sabe? Me ajuda a expressar, a falar. Às vezes eu leio muito, eu tô lendo agora, eu comecei hoje a ler esse livro junto com mais dois que eu tô lendo. E aí, gente, me ajuda a colocar algumas questões pra fora, porque eu às vezes não tenho com quem conversar, às vezes amigas moram longe, tem a vida muito atarefada, então às vezes eu venho contar aqui meus conceitos, as minhas ideias, vai que eu ache alguém, né, que tem os mesmos pensamentos que eu, e é só por isso, mas eu não quero convencer nada de ninguém, entendeu? Vamos lá, próxima verdade, eu fiz um script aqui, tá, gente, pra não me perder, é o quarto agora. Nem sempre o amor é suficiente. Às vezes você amar muito alguém não quer dizer que ela vai ficar com você pra sempre. Porque nem sempre o amor é suficiente. Às vezes você ama, mas o outro não vale nada. Às vezes você ama, mas você não consegue ser pro outro aquilo que ele espera de você. Às vezes você ama, mas falta maturidade para que aquela relação aconteça. Às vezes você ama, mas o outro não te corresponde. Então nem sempre o amor é o suficiente. Às vezes duas pessoas se amam, mas são em momentos de vida diferentes. E aí o amor não é suficiente para ter match, para dar grude, para fazer com que as coisas aconteçam. Então nem sempre o amor vai estar ali presente e vai ser o fator principal para que alguma coisa dê certo. Às vezes você ama, mas a pessoa é melhor longe de você, porque ela te machuca, porque ela não tem maturidade, porque ela não reconhece o seu verdadeiro valor. E aí é importante que mesmo com amor você saiba ir embora, que mesmo amando você saiba teus limites, que mesmo amando você saiba dizer não. Eu já vi pessoas que amam muito e por amar muito, e aí eu não tô colocando em cash aqui se esse amor é amor verdadeiro, se é paixão, se é dependência, mas eu já vi pessoas que amam muito e passam por cima de tudo para não perder aquela pessoa, em nome desse amor. E aí aceitam desrespeito, aceitam falta de cuidado, aceitam imposições, aceitam, enfim, tudo, toda sorte de coisas, porque amam. E aí nem sempre o amor é suficiente, ou ele vai te machucar, ou você vai perder sua energia, ou você vai perder, enfim. Então nem sempre o amor é suficiente, aprenda isso. É uma verdade dura, né? Às vezes a gente vê casais que se amam muito, que não dá pra ficar junto. E tá tudo bem também, porque o amor nem sempre é suficiente. Quanto antes a gente entender isso, melhor. Quinta, nada dura pra sempre. Às vezes você tá ali com aquela pessoa lá no passado e você fala, nossa, eu te amo e vai ser pra sempre. Mas aquele pra sempre é só enquanto dura, entendeu? E tá tudo bem também, gente, mas você imagina, você tá com uma pessoa, você deixar de amar, mas você prometeu lá no passado que vai ser pra sempre. E aí você tem que ficar com ela pra sempre, porque você prometeu que é pra sempre. Porque nada dura pra sempre. Nada dura pra sempre. Então a gente precisa entender isso, que as coisas não duram pra sempre, tá tudo bem. Quanto antes, quanto mais cedo a gente entender que as coisas não foram feitas pra durar pra sempre, porque existe um ciclo, as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Essa é a lei, entendeu? Da vida, assim. Então, todo sentimento, ele nasce, ele tem uma condução ali, uma reprodução, e de repente ele morre também, tá tudo bem. Ah, mas tem gente que fica pra sempre. Que bom, mas essa não é a regra. Essa é a exceção, entende? Porque as coisas não são feitas pra durar. As coisas naturais, as coisas bonitas, as plantas, elas nascem, crescem, reproduzem e se morrem. Então, se você entender isso, você vai aprender a se respeitar muito mais, porque isso serve pra amores, pra relacionamentos, pra coisas, pra objetos. Às vezes você compra uma vela, eu amo essa vela. Eu vou usando ela aos pouquinhos, eu ganhei da minha amiga Gabriele. Ela é tão cheirosa.
E ela é um olhinho, porque ela derrete, aí a cera dela vira um óleo pra você fazer massagem corporal. Nunca usei como massagem, assim, porque eu não tenho ninguém pra usar comigo. Sempre que é pra massagem mesmo, entendeu? Então, o que eu faço? Nada a ver, né? Tão aleatório, mas enfim, esquece essa informação. Eu acendo, aí fico sentindo o cheirinho, aí daqui a pouco eu apago pra ela não acabar. Mas é a ordem natural. Ela nasceu, reproduziu bons sentimentos, em algum momento ela vai acabar, entendeu? Porque esse é o sentimento natural, é o fluxo natural da vida. Tem esses outros aqui, eu venho 4 velas, já usei uma, já acabou. Tô com dó de usar o resto. Mas é isso, cara, nada dura pra sempre. Nada é pra sempre. As coisas acabam. Acaba a sua vitalidade, a sua pele já não é mais a mesma, o seu corpo já não é mais o mesmo, seu cabelo já não é mais o mesmo, você muda. Então, assim, existem coisas que, na verdade, tudo, nada, dura pra sempre. Deu pra entender? É uma verdade dura de engolir, mas aguenta aí. Próxima. As pessoas não são o que elas dizem ser. Elas são o que elas fazem. Tem muita gente que fala, nossa, eu sou super sua amiga. Nossa, Lu, eu te adoro. Cara, conta comigo. Eu viro as costas e falo mal de mim. E eu convivo com uma assim que é uma coisa. Nossa, mas aqui, nossa, eu super te adoro. Cara, te admiro, me assiste todos os meus stories, tal, lá. Quando tem a oportunidade de vir as costas e falar mal de mim. Ela pensa que eu não sei. Mas eu sei. Mas tá tudo bem, ela tá na prateleira certa da minha vida, entendeu? Porque a gente tem as prateleiras, né? Em algum vídeo aqui eu já falei sobre isso. Tem as prateleiras, você bota as pessoas nas prateleiras certas, ela tá lá. Na hora que eu preciso, eu uso e boto na prateleira certa, entendeu? E as pessoas não são o que elas dizem ser, elas são o que elas fazem. A gente pode falar muitas coisas, é muito fácil falar e a gente tem que ter muito cuidado com isso. De discernir o que é só palavras ao vento e olhar as atitudes das pessoas. Porque elas não são o que elas falam, elas são o que elas fazem. As atitudes dizem quem você é, não as suas falas. E aí, quando você começar a perceber isso, a entender isso, e aí a gente pode falar que vai ficar pra sempre, mas aí não vai ficar pra sempre. A gente pode dizer que a gente ama, mas não ama, a gente trai, e aí a gente não ama a pessoa. E aí, mas você vai acreditar no que ela tá falando pra você ou no que ela tá fazendo? Entende? Às vezes você tá com uma pessoa que fala, nossa, gente, mas eu te amo tanto, cara, você é minha vida, mas te trai com trocentas pessoas. Aí, mas aí você vai acreditar, não, ele disse que me ama, Lu, ele disse que me ama, mas o que ele tá fazendo? Lu, essa pessoa me ama, nossa, ela fala que ela me ama, que eu sou apaixonada da vida dela, mas te trata mal, tem ciúme, te prende em casa, não te respeita, fala mal de você pras outras pessoas, então ela não te ama. Porque ela não é o que ela fala, ela é o que ela faz. É uma verdade dura de engolir, mas aprenda a separar as coisas, a olhar o que a pessoa faz. Ela não é o que ela diz ser, ela é o que ela faz pra você. Deu pra entender? Outra verdade dura de engolir. O mundo não é justo. O mundo não é justo, gente. Cara, se você for parar pra olhar, e essa é uma verdade tão dura que reverbera, mexe aqui comigo. Quantas crianças nascem com câncer já? Novinhas, você vai no hospital do câncer infantil, aquele monte de criança inocente sofrendo. E um monte de gente, filha da puta, viva, estuprando crianças, matando. Eu, por exemplo, não sou mãe, perdi 2 gestações. Não estou reclamando, é só um adendo, é só uma realidade, uma constatação. E essa semana, uma filha de uma puta de uma mãe, eu vou até tirar esse palavrão aqui, mas é porque dá muita revolta, ela colocou chumbinho na comida do filho, cozinhando e filmou, tá? Porque eu acho que ela ia mandar esse vídeo pra alguém da família quando acabasse de fazer o serviço. É pra uma criancinha, acho que tem 6 ou 7 anos, eu não lembro direito, dizendo que ela não ia bancar essa criança sozinha porque o pai não queria assumir, então ela ia matar essa criança. E fez a comida com chumbinho. Se a irmã da criança não fala, não come porque tem veneno, a criancinha já estava morta essa hora. Mas graças a Deus, o anjo da guarda daquela criança estava presente e nada de mal aconteceu. Cara, isso é justiça? Que mundo é esse injusto, né? Então, assim, o mundo não é justo. Não espere que o mundo te dê alguma benevolência e que o mundo seja justo porque você é uma pessoa muito boa, porque você tem um bom coração. Ah, os bons, quem tem bom coração se dá bem. Não, nem sempre. Às vezes quem é bom se dá mal mesmo. Às vezes quem é bom se estrepa bonito na vida. E justamente por ser bom.
por não ter muita malícia, não ter muita interesse, porque não tem muita visão das coisas, acaba fazendo merda e sendo bom demais e abrindo demais. E é isso aí, porque a vida não é justa. Quanto mais cedo você entender isso é importante, porque você não romantiza muito a vida, no sentido de esperar algo que caia do céu, porque você, não, corre atrás do seu, vai atrás do seu, vai atrás do seu objetivo, entenda que a vida não é justa e é isso aí, entendeu? Última verdade, pra gente não ficar com o vídeo muito longo, já tá em 20 minutos quase. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Ah, mas eu ajudei fulano, fulana me deve. Ah, mas minha amiga é rica, eu sou pobre, ela me deve. Ela podia fazer isso, não podia nada, ninguém te deve nada. Corre atrás do seu. A vida não te deve nada. Faz o seu. Acorda cedo, trabalha, seja honesto, seja íntegro. Faça a sua parte, estude, corra atrás. Vai atrás dos seus objetivos, porque ninguém vai te dar nada. Ninguém é obrigado a te dar nada. Nem seus pais são obrigados a te dar nada. Corre atrás do seu. Você não pediu pra ver ao mundo? Não pediu, mas dane-se. Corra atrás do seu. Você já tá aqui? Vai ficar esperando? Dando uma de coitado? Não, corra atrás do seu. Faça a sua parte. Tá entendendo? Não fique esperando do mundo um tipo de favor porque o mundo te deve. Ninguém te deve nada. Sacou? Bom, eu acho que é isso. São de verdades duras de engolir, mas quanto mais cedo a gente entender essas verdades, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, menos árduo de ser carregado, ok? Se inscreve aqui no meu canal, vai lá no meu Instagram, no Pinheiro Psi, fala comigo. Aqui tem o link do meu livro 10 Passos para Atingir o Melhor de Mim. E se você quiser ter um pouquinho mais de conhecimento e autoconhecimento, é isso. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!